Olá, boa noite. Pesquisa Ibope mostra Bolsonaro estável com 28% das intenções de voto e Haddad subindo para 22%. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Nas simulações de segundo turno, Jair Bolsonaro perde dos principais adversários e empata com Marina Silva. Como presidente da República em exercício, ministro Dias Toffoli assina a lei que torna crime o assédio sexual. Estudo mostra que profissionais com rendimento maior preferem se manter como autônomos. Você é dono do seu dinheiro, você tem que se organizar. Preço do barril de petróleo passa dos $80, maior valor em 4 anos. Instituto do Câncer do Rio de Janeiro suspende cirurgias e atendimento por causa da contaminação da água. Luka Modric, da Croácia, supera Cristiano Ronaldo e é eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. Meus companheiros de bancada são o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, e a jornalista especializada em economia, Thaís Herédia, do My News. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Ibope divulgou agora há pouco uma nova pesquisa com a intenção de voto para presidente. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, manteve a mesma pontuação do último levantamento. Atrás dele vem o candidato do PT, Fernando Haddad. No levantamento do último dia 18, Jair Bolsonaro estava com 28 pontos. No de hoje, manteve a mesma pontuação. Fernando Haddad tinha 19% e agora subiu para 22%. Ciro Gomes aparece com 11% nas duas últimas pesquisas. Geraldo Alckmin tinha 7% e agora tem 8%. Marina Silva estava com 6% e agora aparece com 5%. João Amoedo tem 3%. Álvaro Dias e Henrique Meirelles têm 2%. Guilherme Boulos aparece com 1 ponto. Cabo Daciolo, Vera Lúcia, João Goulart Filho e Emael não pontuaram. Brancos e nulos somavam 14% e agora são 12%. Não sabiam ou não responderam eram 7% e agora são 6%. O Ibope ouviu 2.506 pessoas em 178 cidades no sábado e no domingo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Boa noite, Thaís Herédia, Dilma Ramalho. Boa Uma noite, alegria Joyce, recebê-los. querida. Bom, nessa última pesquisa mostra o crescimento de Haddad, Bolsonaro e Ciro no mesmo patamar. Como vocês avaliam essas últimas movimentações? Começo com você, Thaís. Olha, a gente está vivendo uma enxurrada de pesquisas, né? Os institutos tradicionais, como o Ibope, o Datafolha, até 2 semanas eu estava aqui com o Mauro Paulino, né, Joyce? Exato. A gente avaliando a última Datafolha. Então, tem muita informação sendo processada, e não só pela intenção de votos, mas de quem são os eleitores, e os analistas estão buscando encontrar ali a tendência do chamado voto útil, que tudo indica pode ser uma ferramenta aí utilizada por muitos eleitores ainda nesse primeiro turno. Geralmente, o voto útil é mais aplicado no segundo turno, né? Falando da minha seara aqui econômica, o que a gente tem visto nessas 2 últimas semanas é uma adesão maior, tanto de empresários quanto de investidores e executivos do mercado financeiro, ao candidato Jair Bolsonaro, né? Então, toda vez que ele sobe ou ele se consolida na primeira posição ou se distancia do segundo colocado, que é o Fernando Haddad, o mercado gosta. Hoje cedo tinha saído uma pesquisa de um banco que tinha colocado o mesmo cenário que o Ibope, o Bolsonaro estagnado, o Haddad ganhando com mais força e ambos empatados no segundo turno. O mercado azedou. Está certo que teve uma influência lá de fora, mas a gente deve viver esses dias assim, Joyce, assim, falando do ponto de vista do mercado, que faz preço e acaba sendo, faz preço de ativo, né? E acaba sendo um termômetro de humor ali com relação à expectativa das eleições. Exatamente. Tudo indica que amanhã vai ser mais um dia azedo. De mudanças. Bem, Dimas. E vai continuar azedo. Uma honra participar do bancário com você. Toda Joyce. minha, Dimas. A questão é o seguinte, nós teremos pesquisas todos os dias, internas e aquelas que serão publicadas nos grandes institutos.
Essa pesquisa de hoje do Ibope, ela sinaliza uma tendência que as outras pesquisas também sinalizam, com um pouquinho de diferença apenas, mas ainda há um número grande de indecisos. Ontem, o jornal O Globo trouxe uma pesquisa do Datafolha informando que metade das mulheres ainda não definiram o voto, ou seja, 51% das mulheres brasileiras não definiram o voto, em que candidato vota. E elas são a maioria dos eleitores. Exatamente. E isso é uma coisa muito importante. Então, fora a questão econômica, a questão dessas bandeiras, há uma questão também de gênero, de questões de costumes, que vão impactar as eleições esse ano. E isso vai levar, evidentemente, para a definição do segundo turno, já no primeiro turno, está levando. Nos próximos dias, haverá, com certeza, vários cenários em que quem desejaria votar em caráter de centro pode optar por um outro lado, para evitar aquilo que se chama no segundo turno votar contra, porque no segundo você vota contra, isso ficou para trás. Mas em política, uma semana é muito tempo. O imponderável pode acontecer. E nesse cenário que se mostra tão... Nesse cenário pode acontecer. A propaganda eleitoral está ficando mais agressiva por parte de alguns candidatos. E isso interfere, inclusive, na questão da rejeição. Então, é uma fotografia, não de hoje, é de ontem, porque a pesquisa é de ontem, não é de hoje. E amanhã teremos outras. Ou seja, caminha para isso, mas ainda está em aberto. E para analisar esses números, nós vamos falar agora com a repórter Luísa Moraes, que está com o cientista político e especialista em pesquisas eleitorais, Carlos Magnanelli. Então, boa noite, Luísa. Como o nosso convidado, cientista político, analisa e o que ele acha desses números mais recentes, Luísa? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. É grande a expectativa do eleitor nesse período de contagem regressiva. Faltam menos de 2 semanas para as eleições. E eu pergunto, então, para o Carlos, boa noite. Eu queria que você explicasse para quem está em casa se é o que o Dimas fala, não é? Que cada momento a gente pode ter uma mudança, ou se já dá para sacramentar que essa pesquisa, ela retrata o que a gente vai ter no primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro. Qual é a tua opinião a respeito? Boa noite. Boa noite. Esse ano eu faço 44 anos de estudos em campanhas eleitorais. E o que nós temos visto é que os últimos 15 dias caminham para uma sedimentação de números. Ou seja, o que o Dimas falou, há uma tendência de que isso se cristalize. Mas em política, novamente, como disse o Dimas, e Magalhães Pinto já dizia, né, é como nuvem. Você olha, está de um jeito, você abaixa o olho e levanta, está de outro. Mas eu acredito que se não houver nenhuma queda de torres gêmeas, nós tenhamos realmente esse caminho a ser consolidado e sedimentado para a disputa do segundo turno. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouquinho, então, com vocês aí no estúdio, por enquanto, Joyce. Ok, Luísa, nosso cientista político Carlos Magnanelli. Um dos recortes feitos pelo Ibope destaca a atuação dos 2 candidatos que lideram nas pesquisas nos estados. E os dados foram colhidos entre o dia 17 e 21 deste mês. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera a corrida presidencial em 13 estados, como a gente mostra aqui no telão, que incluem os 3 maiores colégios eleitorais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Fernando Haddad, do PT, lidera em 7 estados, entre eles Bahia e Pernambuco, de acordo com a pesquisa do Ibope. E eu peço, então, novamente ao nosso entrevistado, Carlos Magnanelli, para que ele analise esse recorte da pesquisa Ibope em relação aos estados e a distribuição dos votos de acordo com o eleitor de cada estado. Nós temos, se lembrarmos da última campanha presidencial, nós tínhamos um recorte bem parecido. Havia o azul e o vermelho, quando nós fizemos o recorte do mapa brasileiro, e ficou praticamente no que está aparecendo aí. O que há hoje é uma tendência do tal voto útil, e o que eu chamo de voto envergonhado. E isso é uma questão que nós temos que tomar muito cuidado. Quanto à questão das mulheres, que o Dimas levantou, eu participei das campanhas do Obama nos Estados Unidos e do Trump, e numa das campanhas do Obama o grande problema era as mulheres negras e os latinos, e que estavam indecisos ainda em quem votar. E todo o esforço da campanha foi feito nesse sentido na última semana, e Obama foi reeleito. Então temos que ficar atento também a esse dado que foi levantado, das 40% de mulheres que ainda não definiram o voto ou estão com o voto envergonhado.
É isso. Carlos Moianelli. E ainda nessa edição, nós voltaremos a falar com o cientista político Carlos Moianelli sobre a rejeição e a previsão de segundo turno. E durante o encontro com empresários americanos em Nova York, o presidente Temer diz que as eleições não são uma ameaça para a democracia brasileira. Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente interino, Dias Toffoli, sancionou 4 leis em seu primeiro dia no cargo. Uma delas trata de crimes sexuais. O presidente interino sancionou o projeto de lei que torna crime com prisão de até 5 anos o assédio sexual e a vingança pornográfica, como a divulgação de vídeo ou foto de cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima. Se o crime for cometido por um ex-parceiro ou ex-parceira, a nova lei prevê um aumento de até 2/3 da pena. Dias Toffoli assinou também outros projetos, um que assegura atendimento educacional ao aluno do ensino básico em caso de internação para tratamento de saúde. E um último que aumenta de 5 para 20 dias o prazo da licença paternidade de militares. Cumprimentar o Congresso Nacional. Todo esse debate tem a sua origem no Congresso Nacional. Aquela instituição fundamental para a democracia e valorizar a política como aquela que faz avançar uma sociedade. O presidente do Supremo Tribunal Federal é o 4º da linha sucessória. O primeiro é o vice-presidente da República, que o país não tem desde que Michel Temer assumiu o Palácio do Planalto em 2016. Depois vem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Como os dois, o deputado Rodrigo Maia e o senador Eunício Oliveira estão em campanha pela reeleição. Eles não podem assumir o cargo de presidente, pois se tornariam inelegíveis. Por isso, nesse período eleitoral, sempre deixam o país quando Temer também viaja ao exterior. E quem assume é o presidente do STF. Temer está em Nova York para participar amanhã da Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, durante encontro com empresários na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o presidente garantiu que as eleições de outubro não representam qualquer risco para a democracia do país. Hoje não existe no Brasil, posso assegurar a todos, qualquer espaço político para que prosperem alternativas ao Estado democrático de direito. O retorno de Temer está previsto para amanhã, logo depois de participar da Assembleia da ONU. Então, Dias Toffoli começa assumindo como presidente interino, assinando leis importantes e destaca a importância do Congresso, né, em uma de suas falas. Bom, primeiro o presidente da República falou um negócio interessante, que as eleições não significam ameaça à democracia. É evidente, as eleições significam exatamente a afirmação da democracia. Em relação ao presidente Dias Toffoli, falou bem, primeiro reconhecendo o papel do Congresso para fazer lei. Quem faz lei é o Congresso, não é o Judiciário, não é o Ministério Público, não é ninguém. E as leis que ele aprovou, que ele sancionou, foram importantes. Todo mundo se lembra que em São Paulo, ônibus, metrô, os assédios, atos de libidinosos contra mulheres. Recentes, né? Recentes. E agora vai virar crime. A pessoa cometeu esse tipo de ato, crime, 1 a 5 anos de cadeia. E também acontece muito atualmente, né? Nessa fase da internet, do WhatsApp e tal, a pessoa divulgar atos obscenos, de cenas de sexo, cenas sensuais de terceiras pessoas. Então, isso também será crime. E se for de namorado, companheiro, companheira, marido, pior ainda, tem um agravante da pena. Uma lei moderna que atualiza a realidade do nosso país. Thaís. Não, eu estou de acordo com o Dimas, né? Quer dizer, quando houve aqueles casos, que continuam acontecendo, infelizmente, mas quando a gente recebeu aquele primeiro choque, né, de casos aqui no transporte público em São Paulo, o judiciário ficou sem instrumento, né, para lidar com aquilo, e o que gerou ainda mais revolta, né, não só das mulheres, mas também da sociedade como um todo. Então, está aí uma resposta. O discurso do Dias Toffoli, ele de reconhecimento do Congresso Nacional, ele está acabando de assumir o STF, né, e ele vai ter aí um mandato muito delicado depois desses últimos 2 anos da Carmen Lúcia, em que houve muito embate entre o Judiciário e o Legislativo. Esse embate vai continuar acontecendo, né? Especialmente porque a Lava Jato
mandato continua aí, tem muita coisa ainda para ser... São muitos pontos ainda para acontecerem, e tudo indica que o Dias Toffoli está querendo dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos reconhecer institucionalmente, cada um fazendo o seu papel, amigavelmente e tal. Vamos ver se dá certo. E rapidamente, Joyce, só queria fazer um comentário sobre o presidente Temer lá em Nova York. Ele disse também uma coisa super importante, que ele já vinha dando alguns recados daqui do Brasil, dizendo que ele quer votar a reforma da Previdência assim que passarem as eleições, nos últimos meses do ano. Dizendo que ajuda, colabora, que se o presidente for eleito quiser, ele pode ajudar na articulação com o Congresso e tal. Primeira coisa que ele precisa fazer, e vai precisar fazer só com a anuência do presidente eleito, é tirar a intervenção, acabar com a intervenção do Rio de Janeiro, porque a reforma da Previdência é a mudança da Constituição. E só muda a Constituição se não tiver a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, são duas coisas delicadas que o novo presidente vai ter que concordar. Vamos ver. E veja a seguir as simulações do segundo turno da nova pesquisa Ibope. E ainda, trabalhador com maior renda prefere ser autônomo. Os detalhes nós vamos mostrar já já. Tem muito trabalhador mudando de ideia quanto à forma de contratação. Uma pesquisa feita com eleitores constatou que muita gente está preferindo se tornar autônomo ao invés de ter a carteira assinada. Trabalhar em casa é uma comodidade que a Helena escolheu. Ela decidiu deixar de lado a carteira de trabalho e se tornar uma advogada autônoma. Você não tem aquela garantia de chegar no final do mês, o seu chefe vai lá depositar. Você tem que se programar muito. Eu fiz uma reserva financeira antes de fazer isso, para ter uma estabilidade até os meus clientes entrarem. Você é dono do seu dinheiro, você tem que se organizar. Para mim, valeu a pena. Uma pesquisa mostra que a maioria dos eleitores brasileiros pensa igual a ela. 50% dos entrevistados disseram preferir trabalhar como autônomos, ganhando mais, pagando menos impostos, mas sem os direitos trabalhistas previstos na CLT. 43% afirmaram que preferem o registro em carteira, com benefícios, mesmo ganhando menos. Ser registrada. Meus direitos, né? Trabalhístico, né? Hoje em dia, ser autônomo é muito mais vantajoso. Então, se você souber se planejar e souber ter a garantia do que você vai receber, eu acho que é mais tranquilo do que você depender da carteira. Entre os benefícios previstos na CLT estão férias, 13º e seguro-desemprego em caso de demissão sem justa causa. Já o trabalhador autônomo não tem esses direitos, mas segundo a pesquisa, pessoas com renda e escolaridade mais altas preferem trabalhar por conta própria. A taxa de preferência por ser autônomo é mais alta entre os já autônomos, entre os profissionais liberais e entre os empresários. E a preferência por ser CLT é mais alta entre desempregados que estão procurando emprego e assalariados registrados. É o caso da Vanessa. Ela trabalha com carteira assinada em uma creche. Não abre mão dos benefícios que a lei trabalhista oferece. Você tem um salário, um valor todo mês que você possa balancear com suas contas, né? Pago aluguel, água, luz. E dessa forma eu prefiro ser registrada. Então, parece que existe uma perda de interesse das pessoas pela carteira assinada, ou seria uma impressão maior de quem tem uma remuneração melhor? Eu acho que passa pela remuneração maior, né? A gente acabou de passar por uma reformulação da CLT, uma modernização da CLT, está muito cedo ainda. A gente só conhece no Brasil a carteira azul, né, como identidade de registro de formalidade do trabalho, né? Tem aí a terceirização, o mercado intermitente, tem outras formas de contratos trabalhistas que podem prever também alguns benefícios, não necessariamente todos aqueles que a carteira obriga, mas os contratos podem prever. Vai depender da maturidade, da segurança jurídica, da economia voltar a crescer, para que esses contratos cresçam e a gente consiga entender até onde o mercado de trabalho conseguiu absorver e que tipos de instrumentos empregadores e empregados escolheram, né? Eu acho que a coisa do autônomo passa muito pelo menor imposto, né? E é bom avisar que todos os candidatos, ambos que estão em primeiro lugar, querem atacar exatamente esse tipo de trabalho.
porque paga menos imposto. Então, em todas as reformas tributárias, na maioria dos programas dos candidatos, está previsto lá um aumento de imposto exatamente para o trabalhador autônomo. E pode ser também uma fase de adaptação do cidadão a essas mudanças? Em 2017, o IBGE apontou que o número de autônomos superou as pessoas com carteira assinada. Evidentemente, isso se deve, como até você falou, várias questões. Primeiro, que um salário maior, muitas vezes. A pessoa sai de ter os direitos trabalhistas para tentar um empreendedorismo, para ganhar um salário maior, etc. Grande parte para o desemprego, realmente. A pessoa não teve emprego, vai buscar uma alternativa no mercado. Se torna empreendedor, quem sabe pode até gerar mais emprego. Mas também, nos dias de hoje, a adaptação com a reforma trabalhista. A Thaís, que é especialista nessa área econômica, ela sabe. Você tem que ter um tempo para verificar. Essa reforma trouxe emprego, gerou desemprego, pessoa jurídica aumentou a possibilidade. Os candidatos a presidente, todos eles anunciam algumas questões um pouco básicas ainda. No segundo turno, que vai ficar bem claro o que pensa cada um. Até porque no debate com todo mundo não dá nem para falar. E no horário eleitoral, a pessoa vai falar coisa que interessa para ele, evidente. Então, seja com carteira assinada, ou seja com autônomo, o que interessa é ter emprego no nosso país. Exatamente. Que ainda tem um exército de desempregados e que esperam ansiosamente que essa eleição continue, termine, a vida continue e arrume um bom emprego. São dois elementos importantíssimos, então, a questão do desemprego e a questão da nova legislação. Da nova legislação. É o que o Dimas falou, a questão da renda é importantíssima, né? Aqueles que estão desempregados, a gente teve um crescimento da informalidade muito grande, né? Os especialistas ali em mercado de trabalho alertam para que esse crescimento da informalidade pode ter dentro dessa informalidade novos instrumentos de formalização que a gente ainda não conhece. E como o Dimas ressaltou, é importante aqui esse tempo para a gente averiguar se foi eficiente, né? A política pública tem que ter eficiência e se ela não tiver eficiência, ela tem que ser repensada. Os gastos dos brasileiros no exterior caíram quase 21% no mês passado. De acordo com o Banco Central, turistas brasileiros gastaram 1 bilhão e 400 mil dólares no exterior em agosto. É o terceiro mês seguido de queda na comparação com o mesmo mês do ano passado. A alta do dólar é o principal responsável pelo resultado. No acumulado do ano, houve alta de 2%, com gastos que somam mais de 12 bilhões e 600 milhões de dólares. O preço do barril do petróleo aumentou para quase 81 dólares e alcançou o maior patamar desde 2014. A alta ocorre após decisão da OPEP, organização que reúne os maiores produtores do mundo, de não aumentar a produção de petróleo. A cotação atual do petróleo deve ampliar o interesse pela próxima rodada de leilões do pré-sal, na sexta-feira. Sobre esses assuntos econômicos, Thaís, a questão do gasto, né, do brasileiro no exterior e o preço do barril de petróleo, que você o gasto brasileiro no exterior é uma das facetas de todas as transações que o Brasil faz com dólares, né? É uma dos itens ali do que a gente chama de contas externas ou de conta corrente. O Brasil vai muito bem nessas contas externas, o dólar flutuante, o câmbio flutuante, que é o sistema que a gente adota no Brasil, ele serve exatamente para fazer uma acomodação não só de gastos, mas também de investimentos, dessas transações, de importações, por exemplo, quando o dólar fica muito alto, e é por isso que a gente vive hoje uma situação de baixíssimo risco externo, né? Então, infelizmente, esse é um dos reflexos, né? A segunda questão, com relação ao preço do petróleo, do barril do petróleo, não existe ainda uma tendência clara se vai aumentar ou não, tem uma briga ali entre Estados Unidos e a OPEP, isso precisa ficar um pouco mais claro. Agora, quando o petróleo sobe e o dólar sobe, a gente invariavelmente vai ter que ajustar o preço aqui. Amanhã, a Petrobras anunciou para amanhã uma redução de um pouquinho mais de 0,5% da gasolina para as refinarias, porque ela está adotando a nova política de preços em que ela acomoda por alguns dias os choques de alta ou de baixa do petróleo lá fora. Mas se mantiver essa tendência de alta do petróleo ou nesse patamar de 80 dólares do tipo Brent, não vamos escapar de um novo reajuste do petróleo aqui, da gasolina aqui. Só para acrescentar, assim, claro, o dólar subiu, a pessoa gasta menos. Nós ganhamos em real, essa que é a questão. O real frente ao dólar sempre está mal.
Agora, é uma coisa que não é tão assim, eu vejo uma questão um pouco marginal essa questão. Porém, ao gastar menos no exterior, sai menos dólar do Brasil também, forçado, é claro, pela alta do dólar. Então, como falou a Thaís, nesse momento que se discute o aumento da gasolina, a questão China, Estados Unidos, tudo isso impacta as contas internacionais. E o Brasil também tem efeito em relação a isso. Mas tudo, nesse momento, vai falar das eleições. Se amanhã sair outra pesquisa, vão dizer que o dólar subiu de novo. Então vai ser isso. Até o final do ano teremos, né, esse cenário de incerteza em todos os aspectos, inclusive. Melhor do que se não tivesse eleição, volto a repetir. Sem dúvida, sem dúvida. E agora nós voltamos a falar sobre a corrida eleitoral. No levantamento de hoje, o Ibope também divulgou a projeção do segundo turno. E eu vou falar com a Luísa agora novamente sobre as eleições. Luísa, quantos cenários foram divulgados pela pesquisa? Joyce, o Ibope fez a simulação de 4 cenários para o segundo turno, todos eles com o candidato Jair Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas. No levantamento anterior, ele empatava com 3 adversários e só vencia de Marina Silva, candidata da Rede. Agora os resultados são um pouco diferentes. Vamos aos números de um possível segundo turno. No levantamento do último dia 18, Bolsonaro e Fernando Haddad estavam empatados com 40%. Na pesquisa de hoje, Haddad venceria Bolsonaro com 43% contra 37%. Brancos e nulos eram 15% e mantiveram a mesma pontuação. Contra Ciro Gomes, o candidato do PDT passou de 40% para 46%. Bolsonaro foi de 39% para 35%. Brancos e nulos somam 15% nos 2 levantamentos. No embate entre Alckmin e Bolsonaro, os dois estavam empatados com 38%. Se o segundo turno fosse hoje, o tucano venceria com 41% contra 36% de Bolsonaro. O cenário contra a Marina Silva era o único em que Bolsonaro ganharia, 41% contra 36%. No levantamento de hoje, eles estão empatados com 39%. Bom, vamos ouvir a opinião agora do Carlos para saber como é que você analisa esses números. A gente pode dizer que agora o candidato Jair Bolsonaro perde ou não? Nós temos algumas variáveis que temos que levar em consideração. Primeiro, Bolsonaro não está fazendo campanha eleitoral. Bolsonaro está deitado numa cama de hospital e a campanha é só pela internet, nem pela televisão, porque ele tem muito pouco tempo também. Então, ele não está fazendo campanha e os outros todos estão fazendo campanha, estão correndo as capitais, correndo as principais cidades do país. Então, essa variável vai ter que ser considerada. No segundo turno, zera tudo, começa tudo do zero. Os dois vão ter o mesmo tempo de televisão para defender as suas ideias e os seus programas. Então, o que vai acontecer no segundo turno ainda é uma incógnita. Normalmente, quem ganhava no primeiro turno já saía ganhando no segundo. Essa eleição é bem atípica. Não sei se vai confirmar essa tendência de todas as eleições que nós estudamos até hoje, de que quem saía na frente no primeiro turno para o segundo turno vencia a eleição. Essa campanha, por ser uma campanha atípica, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta falando sobre rejeição. Joyce, é com vocês no estúdio. Obrigada, Luísa. Bom, são várias as simulações, mas o que o professor destacou é realmente interessante. Seria inédito um candidato que ganhar no primeiro turno, perder no segundo, não? Olha, eu acho que o mais importante que ele falou é que nessa eleição nenhuma estatística histórica se repete ou dá qualquer pista do que pode ser, né? Tudo é novo. Por exemplo, esperava-se que a propaganda de televisão seria definitiva para Geraldo Alckmin, porque tinha metade do tempo e tal, e nada disso se confirmou, né? Então, a gente está aprendendo a dirigir, a pilotar esse avião enquanto ele está voando, né? Eu chego a concordar com o professor, porque quando acaba o primeiro turno, né, zero jogo completamente. Exato. E se a televisão não fez efeito no primeiro turno, vai fazer no segundo, porque agora é de igual para igual, né? O Jair Bolsonaro deu hoje uma entrevista para o Augusto Nunes na Jovem Pan, dizendo que vai sair do hospital, mas que não vai poder, vai sair do hospital no final da semana, mas não vai poder ir para a rua de jeito nenhum, porque não pode sofrer nenhuma
enfim, adversidade, né? O que isso vai significar? Será que ele recupera a força nas redes sociais? Tem tanta pergunta ainda sem resposta, né, Dimas? Uma nova campanha, literalmente, né? Um segundo turno, uma nova corrida. A gente procura fugir do lugar comum. Sim. Vocês são jornalistas, sabem disso, mas tem coisas que são verdadeiras e não dá como fugir. Por exemplo, segundo turno é outra eleição. Isso todo mundo fala, mas é uma verdade. É uma verdade. Por quê? Porque tempos iguais. E nessa situação se aplica mais ainda, né? A última eleição que houve uma candidatos tantos candidatos foi em 89, quando o Collor ganhou. Foi para o segundo turno, todo mundo se lembra, que foi o Lula e o Collor. Para ir para o segundo turno foi o Brizola raspando com o Lula. No segundo turno foi uma outra eleição, definindo os debates, mas naquela época não tinha rede social, não tinha essa discussão, não tinha internet. Enfim, então uma outra eleição. Agora, também essa pesquisa mostra que não dá para você ficar falando vote em mim para derrotar o outro, porque aí mostra que todos que vão para o segundo turno têm chance de ganhar. Do Bolsonaro, que é o primeiro colocado hoje. Se tivesse pesquisado contra o Haddad ou com outro, mostraria outros cenários, mas estão falando do Bolsonaro. Porque muitos candidatos votam em mim que eu derroto o Bolsonaro. Aí está mostrando que vários podem derrotar. Ou não, porque lembrou o professor, o cientista, ele está fora da disputa nesse momento. Segundo turno, tempos iguais, momentos iguais. E segundo turno não tem liderança indicar em quem vota. Daí o eleitor olha e vai definir por si próprio, mais por rejeição do que por apoiamento. Porque segundo turno você vota por exclusão. Então é cedo, mas vamos prestar atenção nas pesquisas que virão essa semana ainda. O certo é que vivemos e teremos, né, mais para frente no segundo turno, uma eleição atípica em todos os aspectos. Eu não faço, eu me recuso a entrar em qualquer bolão, em qualquer coisa, assim, nada funciona, nada funciona. Está pior que Mega Sena esse negócio, trem. Tá mesmo. Olha só, em instantes, os índices de rejeição na nova pesquisa Ibope. E mais, líderes mundiais se reúnem na Assembleia Geral da ONU em Nova York. São esses os nossos próximos assuntos, não saia daí. Em decisão liminar, Justiça Federal em Brasília quebrou a patente do remédio contra a hepatite C do laboratório norte-americano Gilead. A decisão ocorre após o laboratório americano receber a patente do medicamento Sofosbuvir, que cura cerca de 95% dos casos de hepatite C. O documento defende que a patente contraria o Conselho Nacional de Saúde e poderia inviabilizar o cumprimento da meta do Brasil de erradicar a doença até 2030. A decisão atende a pedido da chapa da Rede à Presidência da República. A Fiocruz produz o genérico do Sofosbuvir e ficará impedida de lançar o medicamento caso a patente seja mantida. No Rio de Janeiro, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, suspendeu cirurgias eletivas, endoscopia e quimioterapia após contaminação na água. Os bebedouros do hospital estão lacrados e funcionários alertam para que pacientes e acompanhantes não usem água dos banheiros para lavar as mãos. Em nota, a direção do INCA afirmou que o problema ocorreu após pane em uma bomba e que está trabalhando para que o funcionamento normal do hospital seja retomado o mais rápido possível. E no levantamento de hoje, o Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos à presidência. Nós vamos falar com a repórter Luísa Moraes, mais uma vez. E, Luísa, qual foi o candidato que teve a maior alta no índice de rejeição? Joyce, a rejeição ao candidato Jair Bolsonaro cresceu 4%. Os demais oscilaram em 1%. Vamos conferir os resultados. O índice de rejeição de Bolsonaro passou de 42% para 46%. Haddad tinha 29%, agora tem 30%. Marina Silva passou de 26% para 25%. Geraldo Alckmin manteve 20% nos dois levantamentos. Ciro Gomes tinha 19% e caiu para 18%. Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, José Maria Imael e Guilherme Boulos têm 11% de rejeição. Vera Lúcia aparece com 10%.
Álvaro Dias, João Amoedo e João Goulart Filho têm 9% de rejeição. Nas duas últimas pesquisas, 2% disseram que votariam em qualquer um. 9% não sabiam ou não responderam. Hoje são 7%. Bom, a que você atribui esses resultados, Carlos? Olha, se nós olharmos direitinho, a variação é muito pequena, porque não foi colocado, inclusive, os argumentos de voto. Esses argumentos de voto, no segundo turno, principalmente, é que vão delimitar essa rejeição. Como você tem hoje posições bem fixadas, dos dois principais candidatos, principalmente, nós teríamos que medir depois a rejeição dos outros candidatos para onde vão. E isso só no segundo turno que nós vamos ter certeza. Qualquer coisa agora é uma especulação, é uma bola de cristal e que pode não se confirmar. Então, o que nós temos hoje? Uma rejeição estagnada, porque pelos números apresentados ela está estagnada, não há um grande aumento em nenhum dos dois principais candidatos, aliás, em nenhum deles. E o que vai ter que ser medido é na entrada do segundo turno. Como é que esses argumentos do voto, esses argumentos que vão ser usados para captar o voto, serão usados, e isso vai refletir, com certeza, nessa rejeição. Os indecisos também vão ter um peso grande. Eu volto ao assunto que a gente conversou lá no primeiro bloco, que o Dimas fez referência, você comentou. 40 milhões de mulheres não definiram o voto. Elas vão ser decisivas nesse momento, no segundo turno? Não tenha dúvida, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E no segundo turno, tenha certeza, tanto um candidato quanto o outro vai ter um discurso mais ameno, vai ter um discurso levando uma conciliação de forças políticas. E no segundo turno, o Dimas lembrou bem também, ajuntamento dos partidos políticos que vão apoiar esse ou aquele candidato é que vai definir também a tendência do voto para esse ou para aquele candidato. Então, no segundo turno, você vai ter uma nova coligação de partidos que vão se juntar com um dos dois, e é nessa junção que você vai poder definir quem realmente vai ser o presidente da República do Brasil. Muito obrigada pela tua participação no Jornal da Cultura e até uma próxima. Joyce, com vocês. Obrigada, Luísa, obrigada, Carlos Boielli, pelas informações. Dimas, então, você pontuou muito, né, do que a gente conversou agora, e a questão dos índices de rejeição, o peso fica muito maior agora no segundo turno. Sim, mas a questão no segundo turno é voto de exclusão. No primeiro turno você vota quem você quer votar. Vou votar no Pedro, no Paulo, Joaquim, enfim. No segundo turno, você não vota, eu não quero votar nesse, vou votar no outro para ganhar desse. Agora, como disse o nosso cientista, e todo mundo sabe, no segundo turno os candidatos que vão para o segundo turno já começam a pensar como diminuir a rejeição. E é natural que haja um crescimento. Você cresce na pesquisa, cresce a sua rejeição. Cresce a rejeição evidente. Automaticamente. Alguém pergunta, mas tem uma pessoa que tem um pouquinho de voto e não tem rejeição. É porque não tem voto nesse momento. Então, os candidatos já... Quem está mais no campo mais à esquerda começa a acenar para o centro, conversar com o mercado. Quem está mais à direita começa a discutir questão de gênero, falar que não é bem assim, bem assado. O certo é que haverá cartas para tudo quanto é lado. Não é só o presidente Temer que manda carta. Você lembra que ele mandou carta para o presidente Dilma? Agora os candidatos vão mandar carta à nação brasileira. Os que passaram do primeiro turno vão mandar carta. Seja que lado for. Os que estão pontuando agora já sinalizaram que vão enviar uma carta. Um sinalizando respeitar o mercado, os contratos, e também buscar convergências. E o outro, também uma carta dizendo que respeita a diferença, a diversidade. Então, isso vai acontecer para diminuir a rejeição. Isso vai ser no segundo turno, mas vai começar agora. São os primeiros passos dessa nova corrida do segundo turno, não? Não, a gente está vendo, cada dia é um episódio desse seriado de TV, né? Queria falar sobre a rejeição do Bolsonaro. Certamente tem dois fatos aí que podem ter contribuído para essa alta. Primeiro, a confusão em torno da CPMF, né? Que o economista dele, o Paulo Guedes, acabou criando num encontro fechado. Depois ele apareceu, falou um pouquinho aqui e ali, tem cancelado todas as aparições públicas dele, né? Isso só gera mais ruído, né? Quanto mais os candidatos e os seus assessores falarem, esclarecerem, forem transparentes,
talvez fosse até melhor para combater a rejeição, mas quanto mais ele se esconde e menos nega tratar abertamente, publicamente, aquilo que tem uma ligação direta com a vida das pessoas, mais difícil deve ficar. Então, primeiro essa questão, e a segunda um vídeo que o candidato PSL divulgou, questionando as urnas eletrônicas, dizendo que se ele não vencesse ia ser fraude, quer dizer, levantou várias questões sobre o instrumento da urna eletrônica, que vem sendo questionado, tem muita gente aí que questiona, mas o próprio Bolsonaro foi eleito 5 vezes pela urna eletrônica, né? Então, quer dizer, já é um instituto, a urna eletrônica já é um mecanismo que está mais do que comprovado. Nada é infalível na vida, né? Sim. Mas esses dois fatos, que são os mais recentes, certamente contribuíram para isso. As atenções do mundo estão voltadas para Nova York nessa semana. A Assembleia Geral das Nações Unidas deve reunir quase 200 líderes mundiais. Hoje, num evento antes da abertura oficial da Assembleia, cerca de 130 países assinaram a declaração promovida pelos Estados Unidos para o combate às drogas. O presidente americano, Donald Trump, disse que os objetivos são reduzir a demanda, interromper o fornecimento de drogas ilícitas, expandir o tratamento e fortalecer a cooperação internacional. And strengthen international cooperation. Trump também se reuniu com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. O americano confirmou que vai se reencontrar em breve com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Também hoje foi realizada uma sessão especial sobre a paz mundial em homenagem ao líder anti-apartheid Nelson Mandela. Uma estátua do sul-africano foi inaugurada na sede da ONU como reconhecimento pelos esforços dele em promover a paz e a segurança e proteger os direitos humanos. Ainda nos Estados Unidos, surgiu uma nova acusação de abuso sexual supostamente cometido pelo juiz Brett Kavanaugh, indicado por Donald Trump para a Suprema Corte. A denúncia foi revelada por Deborah Ramirez, de 53 anos, ex-colega de Kavanaugh na Universidade de Yale. O primeiro caso é de Christine Blasey Ford, que também acusou o juiz de abuso na época em que ele era estudante. O juiz divulgou um comunicado em que nega as acusações. Está aí sobre os assuntos internacionais, a Assembleia da ONU. Está todo mundo de olho no discurso que o Donald Trump vai fazer amanhã. O Michel Temer abre, né, como já é tradição, o presidente brasileiro abre a Assembleia e depois vem o discurso do Donald Trump. Vamos ver para onde ele vai atirar. A questão das drogas, enfim, nunca se gastou tanto, nunca se investiu tanto no combate às drogas no mundo. E nunca se vendeu tanta droga no mundo. Então, discutir esse assunto de droga de uma maneira diferente, aberta, como combater, como evitar, como dar uma orientação também médica, científica, porque só combater, prender, não está se mostrando eficaz. E numa Assembleia da ONU, ter a Mandela é sempre bom. A gente vê Trump, e vê o Mandela, e vê como o mundo dá suas voltas, e nós estamos falando de eleições, imagina o mundo. Então, sempre lembrar do Mandela, para nós, é sempre importante na ONU, né? Esse é o espírito que nós queremos para o mundo. E logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Viva, mais uma vez temático. Nós vamos saber o que pensam os presidenciáveis sobre educação. Participam do programa os coordenadores da área de educação de 4 candidatos que estão na dianteira na pesquisa de intenção de voto. Apesar da nossa insistência, o PSL, partido do candidato Jair Bolsonaro, optou por não enviar um representante. O jornalista Ricardo Lessa comanda a Roda Viva a partir das 10h15 da noite. E veja daqui a pouco, porcelana e especiarias são encontradas em um navio naufragado na costa de Portugal. Estamos de volta e vamos direto para o telão ver algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o Franz Joseph e ele diz que o governo Trump parece com o governo Temer. Para fazer parte do governo, precisa ter algum problema com a justiça. O Ramírez Gaspar diz que o fato da polícia concluir que Adélio Bispo agiu sozinho, por sua conta e risco,
enfraquece de alguma forma Jair Bolsonaro, que vinha explorando o acontecimento, tentando passar para a opinião pública uma imagem de que teria sido vítima de perseguição política. E a Ana Luísa Martins diz: não acredito que a reforma da Previdência aconteça na gestão Temer. Olha, Ana Luísa, tem uma leve chance, uma pequena chance disso acontecer, se o novo presidente quiser, né? Se o presidente que for eleito conseguir trazer ali o Congresso Nacional, porque a eleição já vai ter passado, então o cara não vai perder voto. Quem foi reeleito, a taxa de renovação deve ser baixíssima, então existe alguma possibilidade. Agora, o presidente eleito, como eu disse aqui no comecinho do jornal, também vai ter que escolher acabar com a intervenção federal no Rio de Janeiro, porque enquanto a intervenção estiver valendo, não pode votar a Previdência. O que o Temer tem dito é que se o novo presidente aceitar, ele fica com o ônus de ter aprovado no governo dele a reforma da Previdência. Ele faz essa coisa que não é nada popular antes do novo presidente assumir e precisar gastar capital político com isso. O atentado ao candidato Bolsonaro é um fato muito grave. Isso não foi brincadeira, foi um atentado a um candidato, e seja qualquer candidato, isso é contra a democracia. Então, isso não deve ser levado em consideração, querer ganhar com isso nem o candidato e muito menos os adversários. Numa república, numa democracia, se deve confiar nas instituições. Que a polícia, a justiça, o Ministério Público façam uma investigação profunda e aponte o culpado. Aí que vai dizer se teve ramificação ou não. É confiar nas instituições. Na democracia, nós temos que fortalecer isso. E sempre, sempre, sempre repudiar o atentado. E cobrar uma investigação séria, né? Com certeza. Como está sendo, porque todo mundo está olhando para isso. Thaís Herédia, muito obrigada por participar Joyce. Conosco. Dimas Ramalho, muito obrigada. Prazer. Até a próxima. Até uma Espero próxima. vocês. E nós terminamos esta edição com imagens de um navio naufragado encontrado por arqueólogos no litoral de Portugal. Estudiosos consideraram a descoberta a maior da década. Eles encontraram no navio cerâmicas chinesas, especiarias e canhões com o brasão português. Segundo os arqueólogos, o acidente com a embarcação aconteceu entre 1575 e 1625, quando retornava da Índia. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá!